Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live, mais uma edição especial. Agora, meus amigos, para o doutor Steve Greer, grande doutor Steve Greer, que está nessa batalha, nessa labuta há mais de 30 anos. Que realmente a revelação possa se tornar uma realidade. Aqui, inclusive, do site dele, essa informação. Dr. Steve Greer apresenta depoimento de denunciantes ao Congresso antes da audiência de UAPs. Então, o Congresso dos Estados Unidos já está a par, já está sabendo. Ana Paulina Luna, o Burleson, todo mundo que está ali faz parte da força-tarefa, já está sabendo dos denunciantes. Inclusive 7. Dr. Greer apresentou 7, escolheu 7, de mais de 700 denunciantes que já prestaram depoimento para ele, ele escolheu a dedo 7. Que são provavelmente do último Disclosure 2.0, que aconteceu em 2023, que foram selecionados. Olha, esses denunciantes são muito bons, eles têm evidências, o seu testemunho é bastante consistente, coerente. Eu acho que os senhores deveriam avaliar isso com muito carinho. E eles avaliaram, tanto é que o próprio Dr. Steve Greer, também consta no site dele, já apresentei no canal, ele esteve no gabinete do Eric Burleson. E com quem? Michael Herrera. Ele levou só o Michael Herrera ali. Onde ele falou, olha, os sites negros operam assim, eles usam disco voador, muambeiros, tudo bonitinho. O Michael Herrera, inclusive, é testemunha. Eles fazem comércio de pessoas também usando como álibi, porque é um álibi perfeito, tecnologia reversa, ARVs. E o Eric Burleson ficou apreciando tudo aquilo. É mesmo? Conta mais, doutor Steve. Eu tô gostando de ver essa história. E o senhor realmente tem tantas provas, tantas evidências tangíveis. Eu acho que eu gostaria muito. É claro que está muito em cima da hora e eu preciso resolver algumas pendências políticas, mas eu creio que na próxima audiência esses novos denunciantes, não tão novos assim, porque deporam no Disclosure 2.0, poderão prestar o seu depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Isto é maravilhoso, meus amigos. Dr. Greer, a vida inteira, lutou para que isso acontecesse e está acontecendo. Está muito próximo de acontecer. Meus amigos, vocês não têm noção do tamanho desta notícia. Isso é realmente fantástico. Isso, de fato, pode alavancar a tão sonhada divulgação. E quando a gente fala de divulgação, nós estamos falando de energia livre. Nós estamos falando de um novo mundo. Nós estamos falando de desembarque dos extraterrestres. Nós estamos falando da Terra se tornar uma civilização interplanetária tipo 1. É isso que está em jogo. Estão compreendendo? É isso, meus amigos. Divulgação é as Mad Bad. É um mundo completamente renovado. Esta é a luta do Dr. Steve Greer. E essas são as implicações, consequências diretas da divulgação. Vamos dar uma lidinha nisso, porque isso aqui é muito bom. Antes da próxima audiência de UAPs, em 9 de setembro de 2025, Dr. Steve Greer apresentou uma declaração formal para o registro do Congresso, enfatizando depoimento em primeira mão de denunciantes. Denunciantes de primeira mão. Apesar que nessa audiência que aconteceu hoje, também havia denunciantes de primeira mão. Só que esses, meus amigos, vão colocar o dedo na ferida. E o que significa, eu vou desenhar para vocês, colocar o dedo na ferida. É chegar e falar assim, olha, Lockheed Martin, Northrop Grumman, essas empresas de defesa, elas escondem tecnologia reversa. Estão compreendendo? E eles utilizam essas empresas para esconder os seus delitos. Eles trabalham, eles têm uma parceria privada e governamental, e também das agências de inteligência, parte das agências de inteligência, não são todos, óbvio. Isso é revolucionário, meus amigos. Revolucionário. Isso, de fato, vai desmantelar a DS de uma vez por todas. E vai chegar o quê? Na cabeça do povo.
Porque essas operações que estão acontecendo em Chicago, né, no Loirão, nos túneis ali, meus amigos, isto é importante, mas a revelação é o que de fato vai sacramentar a nossa vitória. Então a gente tem que ter senso de proporção. A declaração foi revisada por um membro do Comitê de Supervisão da Câmara, que respondeu: obrigado, isso é ótimo. Adorei. É maravilhoso. Adorei. Pois é. Doutor Steve Greer, isso é ótimo. Doutor Greer, isso é ótimo. Doutor Greer tá feliz, tá rindo à toa. Tá rindo à toa. A resposta do Dr. Greer, quando ele submeteu 12 páginas à audiência do Comitê de Supervisão da Câmara sobre o APS, você encontra no site dele, tá? O registro bonitinho, o relatório completo, para as audiências de 9 de setembro. Aqui está um trecho do que ele submeteu. Em anexo segue uma sinopse de 7 denunciantes diretos, em primeira mão, envolvidos em eventos ou operações envolvendo o APS. Estes representam algumas das mais de 700 fontes, na verdade são 750, denunciantes que prestaram depoimento para o Dr. Steve Greer. E o Disclosure Projeto, que é presidido pelo Dr. Greer, entrevistou ao longo de 30 anos, mais de 30 anos. Há várias dezenas de denunciantes que devem ser intimados para uma investigação adequada, pois são agentes de alto valor, com informações detalhadas sobre operações de contratantes e atividades do crime envolvendo o APS. Quais são essas atividades? Disco voador moambeiro, disco voador que faz abdução, isso, fake também, com seres sintéticos, que já foi abordado no canal, com amplas provas, mostrei até documentos. Os próprios escuros confessam, tem alguns documentos, que de fato as operações acontecem. É comércio de pequenos, de pessoas, essas coisas. Recomendo fortemente que o comitê inicie audiências sérias com esses denunciantes de alto valor, que sejam públicas e não confidenciais. Fornecemos essas informações detalhadamente a membros selecionados da sua força-tarefa. Uau! Da força-tarefa de investigação de UAPs do Congresso, bem como os dos altos funcionários da Casa Branca e autoridades policiais. Altos funcionários do governo e autoridades policiais concluíram que muitas dessas operações são inconstitucionais e criminosas. Estamos cooperando com investigações policiais em andamento. Concluiu-se que, pelo menos desde o final da década de 50, projetos governamentais corporativos de UAPs têm sido executados ilegalmente e inconstitucionalmente, sem a necessária supervisão presidencial ou do Congresso. Esses programas incluem o direcionamento e a queda não autorizada de veículos extraterrestres. Aqui o texto que ele mandou para os congressistas, para Ana Paulina Luna e para o Eric Burles, que são posteriormente submetidos à engenharia reversa. Está se referindo ao quê? As brinquedinhos escalares e os agentes P3. Trabalham juntos, inclusive. O próprio Dr. Greer fala que, no mínimo, aí, eles conseguem derrubar 2 OVNIs por ano nessas operações. Lembrando que são milhares de OVNIs que são vistos, tá, meus amigos? Mas eles conseguem derrubar 2 por ano. Pois é. Usando brinquedinhos escalares, mais agentes P3. Lembrando que as naves extraterrestres, elas não têm um painel, tem controles, botões, direção, leme, nada disso. Elas funcionam através da consciência. Então, se elas funcionam através da consciência, o sistema de navegação de uma nave não humana é pela consciência. Então, um agente psiônico, em potencial, pode realmente interferir, pode hackear o sistema de navegação de uma nave, colocando ele numa situação vulnerável, onde ele pode se tornar alvo. E aí eles utilizam os brinquedinhos escalares, isso confirmado pelo Eric Henker, tá? Que trabalhava no Ice Cub. Pois bem. Deve-se notar que os UAPs consistem nas seguintes 3 categorias de fenômenos distintos e separados. Primeiro, veículos extraterrestres de origem interestelar. Eu vou adorar ouvir isso no Congresso. Aqui, veículos extraterrestres de origem interestelar, com entidades biológicas terrestres, os EBEN. EBEN, a bordo. São entidades biológicas não identificadas. EBEN. Pois bem. EBEN pode ser qualquer tipo de extraterrestre. Né? EBEN não é uma sigla. Tem gente que acha que EBEN é Grey. Não, pode ser qualquer tipo de extraterrestre biológico.
2, UAPs, artificiais. ARVs, é tecnologia reversa. Pois bem, UAPs artificiais, alguns pilotados por humanos e alguns não tripulados, como os tic-tacs. Tem alguns que não são uma espécie de sonda, não tripulados, são operados remotamente. Estão operacionais, usando chamados tecnologia antigravidade desde o final da década de 50. Esses são, na verdade, o fenômeno dominante. A maioria dos casos, tá? A maioria das aparições são OVNIs feitos pelo homem mesmo. Observados por testemunhas militares e civis. As principais contratantes para esses programas, ele deu todos os nomes aos bois aqui. Adorei isso aqui. Várias empresas aqui de defesa, que prestam serviço de defesa aos Estados Unidos. A Northrop Grumman, Lockheed Martin, Shock Works, a Boeing, a Highton, todas elas. Que bonitinho. 3. Fenômenos extradimensionais. Já é outra categoria. Tem gente que fala que todo ser interdimensional. Não, ser interdimensional existe de verdade. Fato. Incontestável. Grande parte das manifestações ufológicas são provenientes, são oriundas de seres interdimensionais, mas não todas. Não todas. Fenômenos extradimensionais, que são fenômenos de seres não humanos de outras dimensões que não são extraterrestres ou humanos. Porém, são NHI, entidades não humanas, extradimensionais. Lembrando que os seres interdimensionais, meus amigos, existe ser extradimensional, transdimensional também, tá? Entre os seres extradimensionais tem os interdimensionais e os transdimensionais. Por exemplo, existem seres que são de outras dimensões. Como eles são da quarta, da quinta, da sexta dimensão, eles não conseguem se materializar, se manifestar, melhor dizendo, fisicamente na nossa realidade. Então eles vão se manifestar como uma luz, como um orbe de luz, ok? Um ser interdimensional, ele não está preso à fisicalidade. É um ser que pode praticamente tudo, que na nossa concepção limitada seria como um deus. Seriam seres nível 4, 5, 6 da escala de Kardashev. Um ser que pode, por exemplo, construir uma galáxia e controlar uma galáxia inteira. A nossa concepção limitada é como se fosse Deus. Eles podem quase tudo. Mas podem quase tudo que você possa imaginar. Pode construir um planeta, destruir uma galáxia inteira, refazer um planeta. Tem poderes psiônicos inacreditáveis. Então são seres super poderosos. Pois bem, vamos dar continuidade. Só que eu peguei um post da Thaisa Kashimoto. Congressista Burleson, Eric Burleson, fala do Greer e dos últimos denunciantes que apresentaram seus depoimentos do Disclosure 2.0. Pede para incluir os registros da deputada Luna, presidente da comissão, e diz que não tem nada contra. Fantástico! Só que é uma confirmação. É uma confirmação, apesar que o Dr. Greer já tinha cantado isso antes. E no Congresso, na audiência de hoje, o Eric Burleson deixou isso escapar para nossa alegria e satisfação. Escapuliu, né, Eric Burleson? Não aguentou. Estava muito entusiasmado, fala a verdade. Estava entusiasmado, estava empolgado. Não aguentou e acabou falando. Até mesmo antes da hora. Aqui, poxa, a nossa queridíssima amiga Thaisa Kashimoto. E a Thaís ficou, é isso mesmo? Os denunciantes do Greer acabaram de ser reconhecidos oficialmente? Pois é, Thaís. É isso que está acontecendo. Uma maravilha. Realmente espetacular. Por que isso está acontecendo? Explico, meus amigos. A Ana Paulina Luna, o Ross Contert, que é um ateu convicto, meus amigos, é de arrepiar. O Ross Contert, do National News, é ateu convicto. Eu sei disso, mas está fazendo um bom trabalho. Quando ele chegou e falou que esteve com cara a cara com o Chris Bledsoe, e ele falou, olha, eu sempre fui ateu a vida inteira, mas você, Chris Bledsoe, tá começando a mudar meu pensamento, e agora eu tô começando a acreditar em Deus. Ele falou, é mesmo, vai na minha casa. Vai na minha casa. Depois que ele foi na casa dele, ele não falou que foi na casa do Chris Bledsoe, mas você fica subentendido. Ele me faz uma entrevista junto com o Jake Barber, meus amigos, que é a coisa mais linda do mundo. Ele falou, Deus é real. Eu vi os seres interdimensionais. Os seres interdimensionais existem. E eles querem o nosso bem. Eles querem o que? O despertar da consciência. E isso vai acontecer. E mais, o Eric Burleson,
A Ana Paulina Luna é certeza, já mostrei para vocês. Visita a casa do Chris Bledsoe. Praticamente todos os congressistas. Então, meus amigos, eles têm uma visão diferente da realidade. Existem muitos congressistas despertos. E é isso que nós precisamos. Congressistas despertos para a realidade. Para que de fato está em jogo. Então, hoje, nós temos congressistas dos Estados Unidos plenamente conscientes, que foram mudados por essa frequência maravilhosa da dama e dos seres interdimensionais. Isso é realmente maravilhoso, é um divisor de águas nesse processo, que está fazendo a diferença. E falando em diferença, meus amigos, nada pode parar o que está por vir, nada pode parar a revelação. Olha só isso aqui, urgente. A NASA vai revelar uma grande descoberta feita pelo rover Perseverance em Marte. Haverá um pronunciamento oficial formal da NASA. E tem muita gente, eu fui dar uma olhada nisso aqui no X, meus amigos, um monte de gente falando, já cantando, já sussurros, muito claros, rumores claros. Eles vão falar sobre bioassinaturas. Bioassinaturas. E vão reconhecer que a vida pode surgir. E se pode surgir, pode existir, obviamente, em outros planetas. Que já seria o primeiro passo para reconhecer a vida extraterrestre numa operação psicológica, já para condicionar as mentes. Então, isso aqui também é muito relevante nesse processo da revelação. Presta atenção. O que será? Mas o pessoal já cantou o que será. Relógio da NASA, apenas um palpite. Um palpite. A detecção de uma potencial bioassinatura pelo rover Perseverance em Marte. Eu vi vários estudos diferentes, várias postagens diferentes, todo mundo está postando nisso. Inclusive funcionários da própria NASA. Aqui outro post também do X, meus amigos, aqui é o rover Insenberg. A NASA compartilhará detalhes da descoberta do novo rover Perseverance. Trata-se desse pedregulho de 1 metro, tá vendo aqui? Essas pedrinhas aqui. De comprimento, analisado por volta de 4 de julho de 2024, no local denominado Samphire Canyon, tá? Samphire Canyon, onde hidrocarbonetos e rochas pretas e brilhantes de tamanho. Então, seria isso aqui. Isso aqui seriam bioassinaturas. As coisinhas aqui, tá, meus amigos? Meio verdinhas aqui. Impressionante. Fantástico. Resumo da ópera aqui para vocês. Sistema Boots. O que será, meus amigos? Descoberto em 1971 pelo Robert Kirchner, é o lar de seres de outras dimensões. Lar de seres de outras dimensões físicas. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensão. Lembrando que dimensão é uma coisa e densidade é outra. Inclusive tem o Dr. Greer, eu acho que é um dos melhores vídeos onde a gente faz essa distinção entre densidade e dimensão. Logo, logo vou trazer esse estudo para vocês, que é maravilhoso. E técnico, com provas, com evidências, que é o melhor de tudo. Dimensões físicas, como os Anunnakis, segundo Alex Collier. E também lar dos seres primordiais, próximos à fonte criadora. Os andromedanos, segundo Collier, dizem que existe um criador da criação. É verdade. Os criadores, o criador tem os seus criadores, que seriam os semeadores. Em suas tradições, afirma que o criador carrega uma frequência feminina. Já lembrei da dama automaticamente. Que é um ser interdimensional, que o Chris Bledsoe seria o porta-voz da dama aqui na Terra. Fala através dele. Ele canaliza a dama. Carrega uma frequência feminina, dominante, sendo uma deusa. O sistema também é o lar da Ptolemy, segundo David Adair, sendo os primeiros seres criados pela fonte, que também tem uma frequência feminina. Interessante, né? Bem interessante. Isso aqui endossa a visão do Alex Collier. Sendo também o lar dos Pautal. Pautal se entende como semeadores. Isso. Os criadores do Criador. Vamos colocar dessa forma. Que é uma raça semeadora que formou o nosso sistema solar. E depois desapareceu da 3ª densidade.
um ser interdimensional tem essa prerrogativa, tá, meus amigos? Por exemplo, se eu sou um ser interdimensional, se eu quiser aparecer aqui como uma mulher, eu apareço como uma mulher. Se eu quiser aparecer como homem, também apareço como homem. Se eu quiser aparecer como um cachorro, eu apareço como um cachorro. Fisicamente. E eu não estou preso ao espaço, o tempo e nem à fisicalidade. Eles controlam também a matéria. Então, na nossa mente limitada, um ser que pode isso é como se fosse um deus. Tá? Vamos convir aqui. Eu estou me referindo a que seres nível 4 e 5 da escala de Kardashev. Esses que são os donos que dão as cartas no cosmos, de verdade. A gente que fica preocupado, andromedano, pleiadiano. Pois bem, são coadjuvantes. Na escala cósmica, pleiadiano, andromedano são os coadjuvantes. É claro que existem seres, por exemplo, o próprio Dr. Guri fala sobre isso, pleiadianos que conseguiram evoluir as suas habilidades psíquicas ao ponto de se tornaram o quê? Seres interdimensionais. Então existem seres interdimensionais pleiadianos, como por exemplo o JP, se deparou com o nórdico interdimensional. Mas isso não significa que todos os nórdicos são interdimensionais. Estão compreendendo? Ser interdimensional é uma outra categoria, é um outro nível de ser. O 3 de Atlas, o terceiro visitante desse tipo já identificado, que apresenta algo viajando à sua frente. Parece que tem ali uma nave na frente, uma nave menor, ou uma sonda, melhor dizendo, na frente do 3 de Atlas. Um novo objeto interestelar, que seria o terceiro. Pois é. O primeiro foi o Oumuamua em 2017. Que coisa, hein, meus amigos? Que coisa. Ali na frente, guiando o 3 de Atlas. Fantástico. Confirmado por dados observacionais. Embora inicialmente houvesse desconfiança sobre o professor Avi Loeb, ele está ganhando cada vez mais credibilidade. Porque as suas suspeitas estão se mostrando todas verdadeiras. Ter afirmado que o objeto liberava sondas, ele falou, olha, possivelmente eu acho que de acordo com meus estudos, tem algumas evidências. É claro que eu não posso provar assim, mas olha, é bom vocês olharem isso com muito carinho. Eu acho que esse objeto está liberando sondas. E agora isso começa a se tornar mais robusto. Essa suspeita começa a se consolidar. Novas observações revelaram uma estrutura persistente anômala na frente do 3 de Atlas. Um objeto anômalo na frente de um objeto maior anômalo. Que coisa. Pelo menos 18 dias, além de uma cauda de poeira incomum. Então, por 18 dias, foi constatado ali um objeto na frente do 3 de Atlas. Que coisa, não? 4 telescópios afirmam que há algo profundamente estranho no misterioso objeto que se dirige ao sistema solar. No caso aqui é o 3 de Atlas. A estrutura foi detectada usando o telescópio Lester do Observatório Sul-Africano. Os pesquisadores empilharam diversas imagens e utilizaram uma técnica de filtros para determinar coma do cometa. Tá? Isso, porque o cometa tem cauda e coma. No caso aqui, o coma do cometa, que seria aquela poeira de gás. Pois é. Sua pequena atmosfera. Assim conseguiram detectar esta estrutura. Foi descrito um detalhe muito estranho. E uma coisa muito pequena estava na frente. Que coisa, hein? Tinha uma coisa menorzinha ali na frente. Que coisa, não? Que coisa, meus amigos. A detecção ocorreu inicialmente no dia 26 de agosto e 1º de setembro. Entre dia 26 de agosto e o dia 1º de setembro. De 2025. Imagens ainda mais antigas de agosto também revelaram sua presença. A presença desse novo objeto menorzinho. Escoltando. Eu acho que está escoltando o 3 de Atlas. Estou escoltando o senhor 3 de Atlas na sua frente. Deve ser escolta do 3 de Atlas. A persistência dessa estrutura por pelo menos 18 dias nos observações sugere que ele não é algo transitório. Ele está ali, ele não sai dali, que coisa, né? Teorias e explicações, aliás, tem muitas. Primeira hipótese, artificial, que parece uma obviedade, inclusive. Nave alienígena. A detecção dessa estrutura bate com o que Avi Loeb já tinha falado. Avi Loeb,
Pois é, o mesmo Ávila Webb que identificou o primeiro objeto interestelar, o Oumuamua, em 2017. O físico Ávila Webb havia especulado anteriormente que se o 3I Atlas fosse um objeto artificial, ele poderia soltar pequenas sondas. E agora? A teoria do Ávila Webb realmente está se mostrando bastante consistente. Sondas que viajariam à sua frente, escoltando a nave. Especialmente o encontro rasante em Marte, que está previsto para o dia 3 de outubro de 2025. Explico para os senhores e para as senhoras. Sabe, lembra, vamos linkar aquela informação, lembra do Emily Smith, JP, fizeram aquela live, os dois juntos. O Emily Smith levantou uma hipótese, olha, pode ser até que o 3I Atlas pouse em Marte. Pois é, não é o 3I Atlas que vai pousar em Marte, é a sonda. Possivelmente essa sonda vai ser enviada a Marte para uma possível ativação, quem sabe, das pirâmides. Não sabemos, mas é uma probabilidade. O próprio JP fala que é para ativação. Tem essa conexão, inclusive, com as arcas. Tem essa conexão direta. Que incrível isso, meus amigos, para ativar as pirâmides, a grade holográfica do nosso sistema solar. E sem falar do Stephen Burns, geofísico, que afirma que o 3I Atlas está tendo uma interação direta com o Sol. Não é qualquer um que está falando isso, é um geofísico muito conhecido, meus amigos, para ativar o quê? E moldar a consciência humana. E o próprio Ávila Webb não duvida que, de repente, uma dessas sondas seja enviada aqui para a Terra também. Aliás, o 3I Atlas vai virar uma sonda para cada planeta e lua do sistema solar. Interessante. Eu digo todos, mas pelo menos os principais, principalmente aqueles que têm tecnologias e salas de registros e arcas. Muito possivelmente. E tá aqui, saiu New York Post, fonte. Objeto interestelar 3I Atlas do tamanho de Manhattan pode liberar mini sondas que atingirão a Terra. Alertam especialistas. Que coisa, hein? Fantástico. A deputada Ana Paulina Luna, que preside a Força Tarefa, isso, de investigação dos lapsos, inclusive esteve na audiência de hoje, obviamente, e o cientista de Harvard, Ávila Webb, estão pedindo que a NASA monitore o objeto interestelar 3I Atlas, do tamanho de Manhattan, enquanto ele passa pelo Sol na véspera do Halloween. Interessante isso, já vou mostrar para vocês. Ele vai chegar bem próximo ao Sol, exatamente na véspera de Halloween. E o Stephen Burns acredita que será o marco da grande ativação, que vai se estender durante o ano inteiro. No caso da consciência humana. Vai dar um upgrade, assim, virar a chave da cabeça das pessoas. Vai ser um processo que vai começar e vai aos poucos. Pois é. Mesmo porque se fosse de uma vez só, a humanidade nem aguentaria. Para garantir que ele não deixe cair mini sondas que possam invadir a Terra. Luna. Pois é. Como é que posso chegar até aqui? Apesar, quem vai evitar, né? Quem se falar das arcas já emite essas sondas. Essas sondas estão por toda parte. Só ver, por exemplo, o surto de OVNIs. De drones, entre as drones, ou DROVNIs, melhor dizendo, em Nova Jersey no final do ano passado. E o astrofísico Yves Liag apareceram juntos em um podcast e pediram que tanto Max, aqui, Orbiter, quanto a sonda Juno de Júpiter ajustasse seus cursos atuais e monitorasse o objeto da NASA considerado um cometa. Se formos visitados por um objeto tecnológico como o 3I Atlas, ele poderá nos visitar ou liberar algumas mini-sondas que chegarão à Terra e aparecerão como apps. Disse o Webb ao podcast de Sol Foundation, lançado na sexta-feira, referindo-se ao termo técnico para OVNIs. E tá aqui, meus amigos, precisamos estar cientes dessa possibilidade. Abre aspas, pedi à equipe de pesquisa que monitorasse o céu depois de outubro, quando o 3I Atlas se aproximasse do Sol, apenas para verificar se haveria alguma atividade adicional na atmosfera da Terra, como resultado do lançamento, talvez, de mini-sondas. Luna, presidente da Força Tarefa de Desclassificação da Câmara, já havia instado a NASA a usar sonda orbital UNO, atualmente fora de Júpiter, para aproveitar a oportunidade de se aproximar da rota do 3I Atlas. Caso haja vida, é nossa obrigação informar o público sobre isso, naturalmente. Pois é. E aqui, meus amigos,
Agora, o prato principal da noite desse portal 9/9 de 2025. Jornada nas Estrelas, Star Trek. Falo Jornada nas Estrelas, já lembro da musiquinha. Já que fica aquela música icônica da entrada, da abertura da série Star Trek na minha cabeça. A Jornada nas Estrelas, Star Trek, previu a chegada do cometa 3i Atlas? Parece que sim. Pois é. É verdade, como vocês vão observar agora, neste momento, meus amigos. Desde sua descoberta, o cometa 3i Atlas, devido à sua estranha característica, tem agitado a imaginação de astrônomos e até mesmo leigos no assunto. Sim, tanto é, meus amigos, que a partir do momento que o 3i Atlas apareceu, nós, pela primeira vez na história, a maioria das pessoas acredita em OVNIs. Assim, de uma hora para outra. Então, não dá para explicar um negócio desse. É fato. 60% é estatístico, tá? Hoje das pessoas acreditam em seres extraterrestres. 60%. Então nós já somos a maioria. Incrível. Comunidade científica. Fonte, Dr. John Brandenburg. 80% da comunidade científica hoje acredita em vida extraterrestre inteligente. 80%. Isso é surreal. E esses números só começaram a aparecer, meus amigos, ganhar esse significado depois que o 3i Atlas apareceu. Isso não é coincidência. Não é. O próprio Dr. João Branco fala, não é coincidência. Porque até o ano passado, a comunidade científica era cética. De uma hora para outra, todo mundo, opa, vamos começar a ver isso direitinho. Parece que existe vida extraterrestre, sim. Possivelmente também existe vida inteligente. Pois é. São números, só que é fato. Desde sua descoberta, né, que a gente já falou, a ficção científica frequentemente serve de inspiração para a ciência real. Mas raramente a realidade parece seguir um dos seus roteiros. A programação preditiva, como chama, será? Meus amigos. Aliás, a série Star Trek foi encomendada pela Marinha dos Estados Unidos, os chapéus brancos da ocasião, numa campanha psicológica para condicionar o imaginário coletivo sobre um futuro Star Trek, num processo de revelação suave. O caso do mistério objeto estelar 3i Atlas e a hipótese de que o cercam ecoam de forma tão marcante no episódio Filhos do Cometa. Teve um episódio do Star Trek, foi exibido pela Paramount em 2022, que se chama, intitulado Filhos do Cometa. E a história é bastante impressionante. Prestem atenção, vou mostrar aqui o roteiro. Vou ter que fazer spoiler, infelizmente, vou ter que fazer. Aqui, Star Trek. Strange New Worlds. Comparação inevitável. Aqui, presta atenção. A comparação é inevitável. Para quem acompanha a aclamada série lançada em 2022 na plataforma Paramount+, o segundo episódio da primeira temporada é memorável. Nele, a tripulação da USS Enterprise encontra um cometa chamado M-Hanit. Interessante, M-Hanit, que está em rota de colisão com um planeta habitado. A missão de desviá-lo e se complica. Então tinha uma missão de desviá-lo. Se complica quando eles encontram os pastores, que é uma raça alienígena, ancestral e devota, cujo único propósito é proteger e venerar o cometa. Interessante. Para os pastores, Mihranit não é um simples rocha gelada, mas um antigo e poderoso árbitro da vida que viaja pela galáxia, desde o início dos tempos. De acordo com sua fé, o cometa semeia a vida em mundos áridos, mas também purifica as civilizações que eles acreditam ter se perdido, explicando assim sua trajetória mortal. A tripulação da Enterprise finalmente descobre que sob sua casca gelada, o Mihranit esconde uma estrutura tecnológica. Então era um cometa disfarçado de espaçonave. Ou melhor, uma espaçonave disfarçada de cometa. Confirmando que se trata de uma entidade artificial que responde a algo muito particular. Interessante. Vamos linkar essa informação com o John Ramirez.
John Ramirez é ex-agente da CIA. Eu já falei muito do John Ramirez aqui no canal. Creio que seja conhecido de todos. Afirma de forma categórica que a chegada do novo objeto interestelar, isso ele falou no podcast, tá, meus amigos? Consegui resgatar um trechinho. Eu acho que escapuliu, porque foi quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, não estou acreditando que você está falando isso. Que o objeto estelar já foi aguardado pela inteligência dos Estados Unidos. E já sabia da existência desse objeto. Já fazia um bom tempo. O 3I Atlas é algo voando pelo espaço que não é oficialmente admitido, sendo conhecido como especificidades não reconhecidas. Ramirez diz saber disso através de informações da NGA, Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, e que estariam totalmente cientes do caso, monitorando desde sua chegada ao Sistema Solar há alguns anos. E quando foi exatamente isso? Pois bem, 2022. O Ramirez, ex-agente da CIA, afirma que em 2022, que coincidentemente, para mim não é coincidência, foi exatamente quando foi lançada, pouco tempo depois, né, foi lançada esse episódio do Star Trek falando do cometa. Isso, Filhos do Cometa. Tem esse título. O governo americano começou a preparar uma campanha psicológica. Presta atenção nisso aqui. Se é uma campanha psicológica, obviamente que eles vão utilizar o cinema. A melhor forma de você condicionar e preparar e moldar o imaginário coletivo das pessoas é através do cinema. Mesmo porque o cinema trabalha justamente com isso, com a imaginação. E preparar uma campanha psicológica para evitar o pânico e preparar as massas para a revelação. Existe uma consciência interna dentro do governo que está ciente disso. E esta preparação tem que ser finalizada em 5 anos. Ou seja, após 2022. Teria que ser encerrada até 2027. 2027 de novo. É Jorge Cavaslas, é John Ramirez, é Dr. Steve Greer, é o Chris Bradson. Todo mundo fala 2027. Incrível isso daí. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Veja que eu já faço pesquisa, meus amigos, há 10 anos. Eu nunca vi nada desse nível. Porque geralmente tem uma fonte, outra fonte, isso aqui é incrível. Eu fui enumerar as fontes, dá mais de 10. Mais de 10 fontes diferentes. Esclareceu o John Ramirez. O objeto retornará. Até o Jamie Corbell fala. Lógico que as versões, existem divergência nas versões de cada um, mas todos concordam numa coisa: 2027 será o ano decisivo. Todos, independente das versões apresentadas. Existe essa convergência. Esclareceu o John Ramirez. O objeto retornará em 2027, determinando sua missão em nosso sistema solar. Bom, aqui bate, inclusive, com a informação do Jorge Cavaslas, né? E também bate também, casa também, por que não, com a informação do Chris Bradson. Incrivelmente, o episódio Filhos do Cometa da série Star Trek foi lançado em 2022. Se você quer acreditar que é uma coincidência, eu acho um pouco difícil. Pela Paramount, sobre um objeto interestelar com uma missão divina. Interessante. Embora na série o cometa tenha tido um propósito divino, presta atenção nisso aqui, meus amigos, as anomalias do 3I Atlas são igualmente intrigantes. Desde seu enorme tamanho até sua composição química, além de sua trajetória marcante, que o leva de uma forma suspeita a visitar de perto certos planetas do nosso sistema solar. Interessante, meus amigos, que a dama, o Chris Bradson, a dama, através do Chris Bradson, disse que em 2026 a humanidade, depois de ativada, de ter esse nível de consciência, teria que decidir, teria que tomar uma decisão. Ou a gente assente e evolui, ou nós vamos ser esquecidos para sempre. Aí lembrei dessa série. Isso faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Casa perfeitamente. Incrível. A camuflagem perfeita, assim como o divino, Mihanit, admite hipoteticamente que o 3I Atlas poderia ser um cometa usado como disfarce ou camuflagem para uma entidade tecnológica explorada ou de carona. A propósito, o maior, embora Mihanit tenha uma missão cósmica para gerenciar a vida, o estudo científico recente do 3I Atlas especula sobre um propósito mais pragmático: usar a proteção oferecida por um cometa para interagir com o Sol num processo de ativação da consciência, conforme
Stephen Burns, geofísico, JP e Emery Smith. Fantástico. Essa interação com o Sol para realmente virar a chave da consciência. Michael Salla. O 13 Atlas está interagindo com o Sol, influenciando a atividade solar. Verdade. Por exemplo, injeções de massa coronal que deve aumentar à medida que se aproxima de seu periélio, ou seja, que não fica muito próximo do Sol, no final de outubro. Sua trajetória levou à especulação que vai se dar exatamente no Halloween. Isso não é coincidência. É exatamente no Halloween. Sua trajetória levou à especulação científica. Ávila Loeb que seja uma nave espacial. Corroborando a observação como do Dick Algary, verdade, sem falar do Dick Algary, eu tinha esquecido. E as alegações, a Dick Algary do Future Forecasting, visão remota. E as alegações de contato do Jorge Cavassa, de que se trata de uma nave espacial que faz parte de uma iniciativa de divulgação. Já está acontecendo, o Sol começa a interagir com 13 Atlas, como um cosmo, verdade. E quem confirma isso é o geofísico Stephen Burns. Inclusive, eu trouxe o relatório completo no último sábado. E tá aqui, só relembrando um pouquinho do Stephen Burns, tem um canal maravilhoso. De uma perspectiva de energia, informações de consciência, o 13 Atlas já está em contato com o Sol. Palavras dele, tá, meus amigos? E os dois estão trabalhando juntos de maneiras únicas e interessantes que estão muito provavelmente além da nossa compreensão. Espera-se que o 13 Atlas e o Sol trabalhem em conjunto para aumentar a atividade solar, promovendo uma nova consciência interestelar e galáctica no sistema solar interno da Terra. A atividade solar parece estar conectada ao 13 Atlas, pelo menos de um ponto de vista geométrico. Espetacular. Sensacional. Por isso que o 13 Atlas está emitindo aquelas partículas com o Sol. Existe essa interação um com o outro, e isso é totalmente constatável. E quem está falando isso não é um canalizador, é um geofísico, PhD, é um cientista. Sinal de chamada e conexão interestelar. JP, inclusive. Peguei esse trecho aqui para linkar. Porque bate perfeitamente com essa informação. Atualmente, a Arca Espacial Atlântico está emitindo um sinal que os nórdicos parecem não conseguir controlar. Esse sinal está chamando uma nave massiva, com um terceiro objeto interestelar, ou seja, o 13 Atlas. Descrito como tendo entre 2,5 e 13 milhas. Agora foi identificado que acho que tem 5 quilômetros só, né, de comprimento. 5 ou 6 quilômetros. E ainda assim é muito grande. Vindo quente em direção à Terra e o nosso sistema solar. Acredite que esse objeto esteja conectado à própria Arca. Repetindo, acredite que esse objeto esteja à própria Arca. JP sugere que frotas anteriores, como o Moamoa, possam ter realizado missões de reconhecimento antes de sua chegada, atuando como uma espécie de acerto de contas. Uau! Impacto geopolítico e pedido de paz. Isso aqui é de arrepiar. A presença e ativação da Arca Espacial Atlântico são vistas como um fator significativo para a interrupção de guerras e conflitos globais. Aí já lembrei da dama automaticamente, porque foi exatamente isso que ela pediu para o Chris Bretz passar por todos os governos do mundo. Acabem com as guerras. Acabem com todos os governos opressores. Eu não quero polarização, não quero perseguição. Ninguém merece ser perseguido. Para que a humanidade tenha um mínimo de condições para receber esse despertar e virar a chave. Isso é uma exigência, não é um pedido dos seres interdimensionais. Tem que melhorar um pouquinho a frequência do mundo, o ambiente do mundo. Porque o ambiente está ruim, está péssimo. Até mesmo para que esse processo realmente possa atingir o efeito esperado. Acredite que a Arca tenha transmitido uma mensagem aos governos mundiais para que acalmem as suas atividades. Pois é. A tecnologia envolvida é impressionante e pode forçar uma reconsideração de prioridades, incentivando a humanidade a se endireitar. Pois é. Para evitar a destruição do planeta e caminhar em direção a um futuro mais pacífico, semelhante a um futuro Star Trek. Fantástico. A gente vai pegando as informações, vai encaixando e tudo forma um mosaico perfeito. Guardiões e observadores em Jornada das Estrelas, Star Trek,
Os pastores protegem ativamente o cometa em nosso mundo. Vamos voltar de novo pro filme, entre aspas, né? Pro episódio Star Trek. Em nosso mundo, os cientistas se tornam uma espécie de observadores. É verdade, metaforicamente. Acompanhando cada movimento anômalo. Por exemplo, no mês que vem, eles planejam apontar uma sonda, Mars, aqui, órbita para o 3 Iatras, durante sua passagem próxima ao planeta vermelho. Obviamente, a tripulação da Enterprise conseguiu confirmar a natureza do seu cometa. No nosso caso, tudo permanece, por enquanto, em âmbito uma hipótese rigorosa. A gente sabe que não. Aqui eu peguei do artigo, tá bom, meus amigos? E falando em operação psicológica, mídia. Em 1963, para quem não sabe, a série TV Outer Limits, Além do Limite, ou A Quinta Dimensão, nome bastante sugestivo, hein? Série de TV A Quinta Dimensão, 1963, divulgação psicológica suave da inteligência da Marinha dos Estados Unidos, que levou à criação da série Star Trek. Os envolvidos estão aqui, o vice-almirante Leslie Stevens III e seu filho, Leslie Stevens IV, criador da série. Uau! Sem falar do Gene Roddenberry, roteirista. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A série TV Outer Limits inicia uma divulgação psicológica suave da inteligência naval, que levou à criação da série Star Trek. O criador da série TV Outer Limits, Leslie Stevens IV, um oficial da inteligência naval, que é significativo é o fato de que o pai de Stevens era o vice-almirante da Marinha, Leslie Stevens III, chefe do Estado-Maior Conjunto e diretor do Conselho de Estratégia Psicológica. Presta atenção, diretor do Conselho de Estratégia Psicológica em setembro de 1949. E contemporâneo do contra-almirante Rico Botta. Rico Botta, que foi um daqueles agentes, segundo o Bill Tompkins, foi um espião, e usaram inclusive a base de Diego Garcia como base operacional, ali aonde eles foram verificar as naves Hannibal, nave Bell, dos brigadistas da Alemanha do segundo confronto mundial. A experiência aeronáutica do almirante Stevens, significativa que ele estava praticamente ciente do que Botta havia aprendido sobre os projetos aeroespaciais dos brigadistas a partir do início de 1942, após o incidente do ataque aéreo de Los Angeles. Uau! O criador da série TV Outer Limits foi Leslie Stevens IV, em 1942. Aqui, pai e filho. Tá o filho que foi o autor da série. O criador. Aos 18 anos, ingressou na Força Aérea do Exército e tornou-se oficial de inteligência. Como oficial de inteligência, suas habilidades de dramaturgo o teriam capacitado para operações de guerra psicológica. Consequentemente, durante seu serviço de inteligência militar, Stevens muito provavelmente tornou conhecimento da unidade do fenômeno interplanetário, criado pelo G2 do Exército para investigar o fenômeno dos discos voadores. A batalha psicológica era um componente significativo do trabalho da unidade em esconder a verdade sobre o fenômeno do público em geral, enquanto investigava seriamente. Uma forma de acobertamento. E também de preparação, em caso, vamos supor que vazou, pelo menos o povo já está condicionado, né? A gente consegue realmente fazer essa divulgação em tempo recorde. Então é usada para essas duas situações diferentes. O que é significativo é o fato do pai de Stevens ser o vice-almirante da Marinha e Leslie Stevens III, chefe do Estado-Maior Conjunto. O diretor do Conselho de Estratégia Psicológica desde setembro de 49, contemporâneo do contra-almirante Rico Botta, está aqui a foto do almirante Rico Botta. Quem fala do almirante Rico Botta é o James, esqueci o nome dele, que fez parte dos Majestic 12, depois acabaram com ele, porque falou demais. Pois é. Aqui. A experiência do almirante Stevens em aeronáutica significa que ele quase certamente estava ciente do que Botta havia aprendido sobre os projetos aeroespaciais bigodistas, a partir do início de 42, após o incidente do ataque aéreo de Los Angeles em 1942. Aqui está o Bill Tompkins. De acordo com Bill Tompkins, almirante Stevens foi de fato informado sobre que a Marinha havia aprendido sobre os programas de discos voadores da Alemanha bigodista. O objetivo de semear sua mente no público conceitos e ideias expandidas da época que atingiram os limites extremos
da imaginação na ficção científica, Stevens IV certamente fazia parte de uma iniciativa de revelação suave, palavras de Bill Tompkins, sancionadas pela Marinha, que utilizava estrategicamente a indústria televisiva e cinematográfica para revelar elementos do programa espacial secreto planejado pela Marinha. Isso seria parte de um processo maior de batalha psicológica que tanto preparava o público, escondendo a verdade à vista de todos, quanto possibilitava o ridículo para aqueles que revelassem detalhes do programa. Ah, mas isso é coisa de filme. Isso é um absurdo. Tá vendo só como que é eficaz? É secreto da Marinha sem autorização. O método de ocultar a verdade à vista de todos levaria produtores de cinema e televisão a receberem relatórios parciais de programas confidenciais. Olha, tem uma história aqui que é incrível, seria um bom roteiro de filme. Aí vão lá e faz o filme. Confidenciais, que seriam usados para criar novas produções. Esse processo de revelação suave serviu os objetivos simultâneos de criar um meio de desmascarar pesquisadores de OVNIs, como críticos afirmando que suas alegações eram baseadas em filmes, séries de televisão populares, e também de preparar secretamente o público em geral para a verdade, também, caso ocorresse algum evento extraterrestre que forçasse a divulgação. Agora não tem jeito, pelo menos o povo já está preparado, já viu muitos filmes, então o imaginário coletivo já está pronto para esta revelação. Interessante. 1976, 1979, mídia. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês, tem números. Por exemplo, tem o filme Arquivo X, de 2016. Se você pegar, tem um trecho do arquivo, do filme Arquivo X, 2016, meus amigos, que parece uma palestra do Dr. Greer. Você fala assim, isso aqui eu já ouvi em algum lugar. Dr. Greer, eu já ouvi falando sobre isso. Sites negros, mundo underground, abduções falsas, puxa, vi tudo, mas impressionante. Parece até mesmo e é prágio. É prágio. Incrível, meus amigos. Impressionante. 1976, 79. Steven Spielberg lança Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Spielberg, querendo que os filmes fossem mais precisos possível, contrata quem? Dr. Allen Hynek, do projeto Blue Book, para dar uma visão sobre os eventos reais que ocorreram em 1964 no Novo México. Então, Contatos Imediatos 64 é uma alusão, na verdade, à história mais ou menos modificada da Operação Serpo, que ocorreu em 1964, de um suposto intercâmbio de extraterrestres com humanos, em Zeta Reticuli, que é denominado Projeto Serpo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Projeto Serpo, eu tenho um especial também muito bom que eu preparei, muito legal, sobre o Projeto Serpo. Teriam utilizado 12 oficiais humanos embarcou numa nave e partiu em viagem ao mundo alienígena distante. Acontece que este é o mesmo número 12 que aparece em 2005, quando os ex-militares se apresentaram para testemunhar anonimamente. Em troca, realmente ocorreu em 1965, como parte de uma operação Noite de Cristal, da DEA, mais comumente chamada de Projeto Serpo. Noite de Cristal ou Projeto Serpo. Agora, o que é mais interessante nisso aqui, meus amigos, é sobre o Gene Roddenberry, que é um dos roteiristas também da série Star Trek. O Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, criador da franquia Star Trek, meus amigos, teve contato com o misterioso grupo de extraterrestres em 1970, de 74 a 75, no livro da Phyllis Schleimer, O Único Planeta da Escolha, 1990. Isso aqui é de arrepiar. Sabia que o Gene Roddenberry, um dos roteiristas principais da série Star Trek, participou das sessões presidida pela Phyllis Schleimer, que contatou os seres interdimensionais. No caso, em específico, o Conselho dos Nove. Incrível. Nas sessões de canalização do Conselho dos Nove, que participou Roddenberry, ficou especialmente intrigado com a perspectiva de futuros desembarques extraterrestres em massa. Ele achou isso maravilhoso. Nossa, negócio de desembarques extraterrestres. Tem que fazer um filme. Eu tenho que fazer uma série sobre os desembarques dos extraterrestres. Ele ficou ficcionado com isso.
ficou especialmente intrigado com a perspectiva de futuro desembarque extraterrestre em massa, discutido pelos 9. Os 9 falaram que poderia haver esse encontro, desembarque dos extraterrestres. Ficou assim, achou-se lindo. Eu preciso fazer um filme. Eu tenho que fazer esse filme. Isso inspirou Roddenberry a escrever o episódio piloto para uma futura série de televisão, que apareceria 6 anos após o seu desencarne. Só em 1991. O conflito final da Terra. Earth Final Conflict. 1997, 2002. Tá aqui para vocês, só que vale a pena conferir, meus amigos, que é lindo, tá? Na série, o ser extraterrestre desembarca e tem um encontro em Washington, D.C. Vários extraterrestres interagindo com a comunidade humana. Este filme, essa série em específico, foi inspirada no livro O Único Planeta da Escolha. Sensacional. Realmente maravilhoso. Cheguei a ver algumas dessas imagens, maravilhoso. O ser extraterrestre chega junto com o presidente dos Estados Unidos, né, nesse episódio, e fala, agora nós vamos viver uma nova era de tecnologias, uma nova relação interplanetária, tudo vai mudar. Realmente sensacional. Isso me lembra a visão do Dr. Steve Greer. O Dr. Steve Greer teve um sonho preditivo em 1978, quando estava no Oriente Médio. Ele teve uma visão onde os militares não estavam mais usando as capacidades psionicas para atrair e abater OVNIs. Não, isso não estava acontecendo mais. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5. Daqui a pouco eu tenho que falar sobre isso, meus amigos, porque tem chapéus brancos fazendo exatamente isso. Trabalhando para que haja esse contato. Lembrando que eu tenho evidências e documentos, que eu vou trazer aqui para vocês, evidências tangíveis. Tá? Testemunho, inclusive, do ex-diretor que eu tinha, esqueci o nome dele, que foi o ex-diretor da ARO, interino. Foi diretor da ARO, interino. Meus amigos, que teve realmente um projeto de desembarque dos extraterrestres. E ele existe de verdade. Existe esse projeto. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5 no meio da cidade. Ele viu um OVNI em forma de ovo pousando. E o próprio Dr. Greer fala, eu quero muito que no final porque assim, o Dr. Greer já tem um plano. Vai apresentar os denunciantes e na última rodada, quando as pessoas estiverem realmente prontas, ele quer que os agentes P3 estejam no Congresso dos Estados Unidos. Ele até mesmo sugeriu numa live. Gostaria muito que os agentes P3 pudessem contatar os extraterrestres e encerrar a sessão. Vocês já imaginaram um negócio desse, meus amigos? E uma nave extraterrestre desembarcando em Washington, D.C. Pousando. Apesar que existem rumores, meus amigos. Inclusive o Gary Nolan não negou. Nem o Jake Barber. Que o Instituto Skinwalker, desculpe, conseguiu pousar uma nave. Não tô brincando, não. E que os agentes da inteligência estavam cientes disso. Lembrando que o Jake Barber, ele mesmo falou, tem um projeto de um contato direto em dezembro de 2025. Pois é. Lembrando que o Jake Barber ele é muito amigo do Chris Bradson e ele mesmo fala da dama. Tá? Mostrei aqui para vocês o depoimento dele. Falou, aquela entidade aquela nave em forma de ovo, hoje eu sei, é a dama. Aquela superconsciência feminina. E ele, quando ele fez aquela live junto com as contas, falando de espiritualidade, foi uma coisa maravilhosa. Eu chorei, foi lindo. Pois bem, ele fala, não, mas vamos ter muita dificuldade, lógico que tem muitos problemas, mas essa é a meta. Tá dando continuidade aqui. Ao invés disso, estavam usando os protocolos C5, e no meio da cidade, ele viu um OVNI em forma de ovo, pousando. Aqui, sonho preditivo do Dr. Steve Greer. Lembre-se que o Dr. Steve Greer foi o cara que, num sonho também preditivo, ele viu sua esposa. Muitas coisas do Dr. Steve Greer sempre aconteceram através desses sonhos preditivos. Um extraterrestre antigo, com barba branca,
saiu e começou o primeiro contato aberto mundialmente. Sensacional. Maravilhoso. O impacto que o Conselho dos Nove teve sobre Rondenberg foi resumido por diferentes pesquisadores. Aqui está um pesquisador ocultista. Wes Payne resumiu a conexão. Presta atenção. Pesquisador ocultista. Ele, Rondenberg, foi membro do The Nine, do Grupo dos Nove, em 1974-75, ou seja, ele fez parte das sessões presididas pela Phyllis Lehman, junto com o Andrija Puharich também, né, participou dessas sessões, e a priori era para ser o Zé Arigó, né? É o Zé Arigó do Brasil, que era para ter contato com o Conselho dos Nove. Ele acabou falecendo. Aí eles foram atrás da Phyllis Lehman. Meus amigos, 1974-75, até produziu um roteiro para um filme sobre os Nove. Uau! Ele produziu um roteiro falando dos Nove, dos seres interdimensionais. Também é sugerido que Rondenberg foi profundamente inspirado pelas informações que recebeu nas sessões dos Nove, quando escreveu os primeiros filmes de Jornada nas Estrelas, A Próxima Geração e O Espaço Nove Profundo. O Espaço Nove Profundo é uma alusão direta ao Conselho dos Nove e aos seres interdimensionais, ou seres primordiais, que foi bastante revelador. O que quer que possa pensar dos Nove, uma coisa pode ser dita sem reservas. As experiências de Rondenberg com as sessões causaram grande impressão nele e, de muitas maneiras, formariam a base do resto do trabalho de sua vida, bem como toda a franquia Star Trek. Uau! Espetacular! Gratidão